Queridos irmãos, Nosso Senhor estava expulsando um demônio. No Evangelho de São João, o evangelista chama o diabo de o pai da mentira, contrastando, portanto, a Cristo, que é a verdade. Ora, assim como a luz brilha nas trevas, a verdade afugenta o erro. E por isso, Cristo expulsa os demônios. Porque pela força da verdade da fé, os erros do pai da mentira são desmascarados. É por isso que São Paulo diz que as nossas armas não são carnais, são espirituais e capazes em Deus de destruir toda fortificação. Por quê? Porque todas as fortificações construídas para impedir a fé de operar em nós são falaciosas, são sofismas enganadores, são erros que se instalam em nossa alma e que nos impedem de conhecer Cristo. Ora, alguns, porém, diziam acerca de Nosso Senhor: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E Jesus responde: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Ora, se até Satanás está contra Satanás, como pode subsistir o seu reino? Ou seja, o que Nosso Senhor está lhes dizendo é: a sua obstinação é tão grande, o seu apego ao erro é tão profundo, é tão visceral, que vocês não conseguem agir com a mínima lógica. Vocês me estão chamando de demônio, a mim que sou o Deus encarnado. É exatamente o que acontece quando o erro dilacera a nossa mente. Nós vemos Jesus e enxergamos o demônio. Ao passo que nós vemos o demônio e pensamos que ele é Cristo. Isso está acontecendo muito no mundo de hoje. Os homens têm antipatia pelo Evangelho, por Deus, pelos seus mandamentos, pela sua vontade, e têm a máxima simpatia com o pecado, com os vícios, com todo tipo de revolta contra Deus, contra a ordem natural, contra a família, contra a vida. Consideram tudo isso uma imposição ditatorial, invertem de tal maneira a situação que acabam apresentando as coisas espontâneas como se fossem ditatoriais e apresentam as coisas ditatoriais como se elas fossem espontâneas. A realidade está invertida na sua mente. Há muitas pessoas que enxergam as coisas invertidas e que, portanto, chamam a verdade de mentira, chamam ao mal de bem, chamam Cristo de Beelzebu. E contrariam, portanto, o bom senso, a lógica elementar. Nós, às vezes, somos assim. Fala-se, hoje em dia, do chamado ódio do bem. Ou seja, as pessoas que
acham bom odiar certas pessoas, dizer tomara que morra, tomara que se prejudique, tomara que seja destruído. Ou seja, a ideologia penetrou de uma maneira tão profunda na mente, no coração, que a pessoa se demonizou. E ela ganha diante de Cristo tal aversão que não consegue senão chamá-lo de Satanás. Nosso Senhor diz: se é pelo dedo de Deus que expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Se é pelo dedo de Deus, isto é, pelo Espírito Santo, que eu expulso os demônios, isto é, que eu anuncio a verdade que expulsa todo erro, então é chegado para vós o reino de Deus. Isso significa o próprio Deus manifesta o seu poder pela fé. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Ou seja, quando a verdade entra em nossas almas, ela expulsa o erro e destrói a sua força, por mais agressiva que ela seja. E é exatamente assim que acontece. Quando a verdade entra em nós, ela é o varão mais valente. Ela destrói a força escravizadora da mentira. A verdade tem este poder. Por isso São Paulo diz que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e capazes de destruir toda fortificação. E diz ele: por isso tomamos todo o pensamento e o rendemos cativo de Jesus Cristo. E diz ele em outro passo, que assim nós destruímos todos os sofismas. Ou seja, todas essas afirmações que são mentirosas, mas que se instalam em nós como um software maligno e que nos fazem pensar de uma maneira pervertida. A verdade da fé, ela tem a força suficiente para destruir tudo isso. Agora, quando nós criamos um tipo de doutrina que invalida toda a doutrina, um tipo de verdade que invalida toda a verdade, um tipo de convicção que invalida toda a convicção, então nós nos tornamos inacessíveis ao homem mais forte, isto é, à verdade da fé. Ela não consegue chegar até nós, porque nós já a invalidamos de antemão. Nós já dizemos que ela não pode existir, porque criamos um sistema no qual ela se tornou incoerente. Isso é uma das coisas mais comuns nos dias de hoje. Porque foram inventadas ideologias cuja função é exatamente essa. É exatamente a de invalidar toda e qualquer verdade. E assim, nós nos tornamos inacessíveis à verdade da fé e ficamos reféns de um homem forte, da mentira que cega o nosso entendimento e aleija a nossa vontade para que ela não possa querer o bem. Esses dias, por exemplo, eu vi um vídeo de uma personalidade que se apresenta como filósofo e que criava toda uma crítica acerca da noção de Deus,
como um meio de destruir a religião, mas, sobretudo, através da via da ridicularização. Então ele dizia, assim como para nós é ridículo pensar nas divindades pagãs, nós observamos que elas são flagrantemente irônicas. Nós temos que assumir a mesma posição em relação ao Deus da Bíblia e, portanto, rir da cara dele e, portanto, encará-lo como um mentiroso, colocá-lo contra a parede, desafiá-lo, desmenti-lo. Ora, quando alguém assume uma atitude hostil a este ponto, ele já está enxergando Jesus como Beelzebu. Ele criou uma doutrina na qual Deus se torna Satanás. Sem utilizar esses termos. Ora, Nosso Senhor continua dizendo, quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso, não o encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Ou seja, quando alguém se converte e se desvia, ele se torna pior do que alguém que nunca se converteu. Isso eu já vi muitas vezes ao longo da vida. Pessoas que viviam no meio do mundo e que tinham opiniões das mais disparatadas. Então elas vêm e se convertem, tem um impacto de Deus na sua vida. Mas, como não preservam a sua mente, como não guardam os seus bens, como não colocam sobre as suas cabeças o capacete da salvação, de que fala São Paulo na carta aos Efésios, ou seja, como não renovam os seus pensamentos, como diz São Paulo aos Romanos, quando não se submetem a uma análise de todas as suas crenças e convicções à luz do Evangelho, como não depuram as suas ideias a partir daquilo que Nosso Senhor nos ensina e que está em plena conformidade com a reta razão, o que acontece? O erro volta, inclusive porque o espaço e a configuração do erro ficaram ainda preservadas na mente. Ela é alguém que tem os mesmos sentimentos de antes, as mesmas estruturas anteriores, a reatividade idêntica, só que teve um impacto da graça. E não examinou os seus próprios pensamentos para peneirá-los de acordo com o Evangelho. Resultado, aquilo tudo volta com uma força muito grande, ela se torna muito pior. A pessoa se torna realmente perdida. Ela cai nos piores erros, nas piores ideologias, se torna muito mais fanática, muito mais encarniçada, muito mais terrível do que antes. Porque o erro não foi tirado do seu coração. Ora, vivendo num mundo tão desatinado como o nosso, em que nós aprendemos tantas coisas ruins, em que tudo tem a marca do demônio, as músicas que você escuta, ali tem um ritmo que foi calculado para te fazer ficar revoltado, ou para te fazer ficar sensual, ou para te fazer ficar preguiçoso. Ou seja, para suscitar todos os seus pecados e defeitos. As letras das músicas que você escuta também
são calculadas para produzir os sentimentos mais opostos ao Evangelho. Os enredos das novelas, dos filmes, dos livros, os exemplos, aquilo que se escuta, aquilo que se fala, aquilo que as pessoas dizem, as imagens que se veem, está tudo tão cheio de podridão, de erro, de ideologia, que se nós não cuidarmos da nossa formação, até a raiz do nosso ser, nós corremos o risco de ficarmos muito piores do que éramos antes de conhecer o Evangelho. Ou seja, o trabalho de reforma interior que nós temos que fazer, iluminados pela graça, tem que ir até as coisas mais profundas da nossa personalidade. Nós precisamos nos examinar. Às vezes, eu encontro pessoas na igreja, em geral, não digo aqui, em que eu percebo que há tanta coisa ruim ainda formatando o seu pensamento. Então, por exemplo, esses dias conversava com alguém e percebia aquela atitude excessivamente crítica e autodefensiva. Então, qualquer coisa que eu dissesse não passa. Por quê? Porque ele adquiriu uma espécie de armadura psicológica. Se tornou inexpugnável. Se colocou numa atitude irreflexiva, porque me analisa criticamente, porque entende que o que eu estou falando, de alguma maneira, o ataca. Pronto, acabou. Você não consegue mais falar com essa pessoa. Ela não é mais capaz de examinar a verdade. A verdade pode gritar na frente dela. A verdade pode se desnudar ante os seus olhos. Incapaz de vê-la. Por quê? Porque adquiriu uma atitude a priorística, crítica. Qualquer coisa que eu disser já está invalidado de antemão. Ou, por exemplo, pessoas que têm uma emotividade exacerbada, uma carência muito grande. Então, por exemplo, quando elas se simpatizam com alguma coisa, aquilo pode estar cheio de erros. Mas ela se desarma por completo, porque gostou, é legal, é interessante, então ela simplesmente se desarma, fica completamente exposta àquilo que entra. As pessoas se tornam cegas, se tornam impermeáveis, e nós precisamos prestar atenção. Será que não existe em nós ainda alguma estrutura que seja oposta ao Evangelho? E eu direi com bastante segurança que na maior parte dos casos existe muito grande, tão grande, que se nós fôssemos examinar isso a fundo, nós iríamos nos chocar. Porque há muita estrutura que ainda não foi removida, que é oposta ao reino de Deus, e que está ali dentro. Nós temos que nos expor à palavra, nos expor à verdade da fé. Deixarmos a verdade expulsar o erro de nós, por mais que isso provoque algum protesto no nosso coração. E pode ser que chegue um momento em que a gente perceba, olha, eu tenho esse gosto aqui que é desordenado. Porque isto aqui que eu curto, isso aqui é um negócio extremamente oposto ao Evangelho, ao reino de Deus. Na gênese disso está muita coisa ruim, etc, etc, etc. Nós temos que nos submeter a uma análise profunda que irá refazer
todos os nossos gostos, todas as nossas convicções, todo o nosso modo de pensar, de querer e de sentir. Que nosso Senhor nos ajude e que Ele expulse de nós todo demônio, todo espírito de engano, todo erro, para que nós sejamos verdadeiramente livres segundo a força da sua verdade. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, ó Deus, as oferendas que vos apresentamos e purificai os nossos corações com a luz do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, tendo subido aos céus e sentando-se à vossa direita, derramou sobre os vossos filhos e filhas o Espírito Santo que havia prometido. Por essa razão, agora e sempre, nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e